Procurando. Domingo nós teremos aqui batismo. Então, eu peço para que você se atente a isso, porque o batismo nesse domingo vai ser pela manhã. Então, o batismo será pela manhã. E por isso eu te inspiro a estar aqui. Queremos essa casa de oração completamente lotada para celebrarmos e testemunharmos, celebrarmos ao Senhor e testemunharmos a decisão de duas pessoas extraordinárias que estão dizendo para o mundo de sua decisão por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quero que você seja inspirado a 8h30 estar aqui, para que possamos, assim, viver esse momento. Chame muitas pessoas. Queremos ter um bom programa de não termos lugar para acomodarmos pessoas. Isso só vai acontecer se a sua empolgação, a sua inspiração empolgar outros e inspirar outros. É bem assim que acontece o movimento do céu, né? O impacto com que recebemos, nós transmitimos para outros, e esses outros são impactados com o impacto que recebemos, e eles buscam aquele impacto extraordinário. Pode ser assim na sua vida, pode ser assim através de você. Seja você um grande evangelizador. Eu tenho andado aqui na rua, pelas ruas daqui, e as pessoas têm constantemente me parado para falar o quanto extraordinário está sendo os testemunhos que estão ouvindo e vendo aqui de nossa casa de oração. Então, isso é maravilhoso, né? Ouvir pessoas parando na rua, vizinhos falando: pastor, posso congregar lá na igreja? Ué, que te impede? Que te impede? O pastor estava aqui, foi muito abençoado, fui muito abençoada. O culto chegou aqui, eu estava ouvindo na janela. Isso é incrível, isso é incrível. Tem pessoas que optam em falar mal, e Deus está mudando a coisa, está falando assim: vem para os que falam bem, que é melhor, é igual a casa, né? Se você procurar, você vai ver um bocado de probleminhas, mas como está a tua vida? Na maioria das vezes você coloca a lente de como está o teu coração. Se o teu coração está bem, você olha os problemas e fala: dá para resolver, vamos embora, vamos para cima. Mas quando o teu coração está mal, você coloca qualquer lente e fala: não estou nem com vontade. Que coisa chata. Aquela palavra. Aquele negrito. Aquela música. Aquele negócio. Chega no meu ouvido que a igreja pegando fogo na adoração. E tem pessoas que às vezes ficam nos bancos só falando assim: tocou a nota errada. Não sei para que ministrar do jeito que ministrou. Eu falo: Jesus, tem de misericórdia. Tem de misericórdia. Um dia vai entender. Você fica... Só Jesus. Só Jesus. Igreja voando, decolando. Só a mão do Pai. Mas olha, eu quero te inspirar a estar aqui. Nós estamos em mais uma obra, então nos desculpe assim, essa poeirada e tal, mas vai ficar muito bom, né? Mas eu tenho certeza, vai ficar muito bom, qualidade ali do banheiro das mulheres, e os homens daqui a alguns dias, daqui a umas semanas, vão ter um banheiro assim extraordinário. Depois do banheiro tem a cozinha lá em cima, e assim, estamos avançando a passos largos. Então contribua a arte que estava aí anteriormente. Se você pode mandar ofertas destinadas à obra, colocar lá no final 1 centavo, que aí quem está ali fazendo a conciliação bancária vai identificar imediatamente que é referente à obra. Não, eu quero dar oferta em espécie, em dinheiro. O que eu faço? Coloco no envelope de gratidão e ponto. Imediatamente vai chegar lá na tesouraria e eles vão fazer a devida separação. Tá bom? Então, tendo dado esses avisos,
Olha, eu termino os mesmos te inspirando a seguir. Fala assim comigo, eu devo seguir. Seguir. Você pode ter vários motivos de parar, mas você precisa seguir. Você não pode parar. Você precisa focar e se lançar. Você precisa seguir. Mateus capítulo 8, versículos 18 ao 22, fala de algo muito profundo e que quero, nessa noite, de forma bem direta, tratar com vocês sobre, como a temática do próprio texto, né? A prioridade do discipulado. Mateus 8, do 18 ao 22 diz: quando Jesus viu que uma multidão rodeava, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Ao que Jesus lhe respondeu: segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Pai Santo, fale com a tua igreja através da tua palavra. Queremos muito ouvir aquilo que está no teu coração. A Senhora, no nome de Jesus, amém, amém. A prioridade do discipulado. É bem verdade que nessa vida nós temos a possibilidade de nos afeiçoarmos a inúmeras situações. É próprio de todos nós nos apegarmos a coisas que nos fazem muito bem. Nós nos apegamos a coisas, nós nos apegamos a objetos, nós nos apegamos a pessoas, nós nos apegamos a momentos. Existem aqueles dos quais eu sou um desses, que somos saudosistas. É aquele grupinho que fala assim, naquele momento, naquele tempo, naquela época, que coisa gloriosa, que tempo extraordinário, e lembramos como sendo hoje, nos agarramos como sendo uma necessidade para o hoje. Todos nós, ao decorrer da vida, alimentamos muitas coisas incríveis que nos fazem, de fato, ter disposição em seguirmos. A Bíblia diz que essas coisas são coisas maravilhosas, há de convir que Deus nos deu, e de fato devemos usufruir dessas coisas da melhor forma possível, quer seja um carro, quer seja uma moto, quer seja uma casa, quer seja um quarto, quer seja um lençol, quer seja a companhia de um avô, de uma avó, de um pai, de um avô, de uma mãe, de um irmão, de uma irmã, de um amigo, de uma amiga, de uma escola, de uma matéria, de uma música, de um filme, de um seriado, não importa. Essas coisas são boas para nós vivermos. Eu, em particular, eu me apego a frutas. Eu gosto de frutas e tem frutas específicas que eu gosto muito mais. Existem outras coisas que nós nos apegamos ao decorrer dos dias. E elas caem para todos nós como alcançam em nossos corações um patamar elevadíssimo. Essas coisas fazem bem. Elas não são ruins. Elas não são pecados, elas nos fazem muito bem. Mas existem coisas na nossa vida que nos fazem bem, mas que, infelizmente ou felizmente, deveremos deixar ao longo da caminhada. Existem coisas que são boas, mas não são boas para sempre. Existem coisas que são boas, mas não nos traz a possibilidade de a termos o tempo todo, ou a possuirmos o tempo todo. Ter um bom namorado, ter uma boa namorada, os que estão nessa época, deve ser muito bom, mas existem namoros que não são de Deus. Um dia fui perguntado sobre namoro entre cristão, e a resposta foi: você é bênção, a pessoa pode ser bênção, mas tem que descobrir se ambos são bênção um para o outro.
O fato de ser cristão não significa dizer que vai ser bênção para o outro. Em outro momento, fui perguntado sobre a aquisição de um bem móvel. Eu falei, olha, tudo que facilita a vida é bom, mas que preço você vai ter que pagar para adquirir isso? Existem coisas que são extraordinárias e elas precisam ser devidamente cuidadas. Todavia, quando nós decidimos andar com Jesus, nós saímos do patamar do romantismo e vamos para o patamar da prática. Quando nós quando nós falamos que nós temos muita fome e muita sede de Deus, nós precisamos entender a profundidade disso. Quando nós falamos que nós amamos mais a Deus do que qualquer outra coisa, só há uma forma de compreendermos essa declaração, é vivendo essa realidade. Por isso que o contexto em que Jesus trata um escriba e trata um outro discípulo é um contexto de alerta, pontuando sobre não aquilo que pode ser ganho, ou aquilo que pode ser adquirido, ou aquilo que pode ser atraído através de um discipulado, através de uma entrega ao Senhor, mas aquilo que você vai deixar de viver por amor a Jesus. Aquilo que você vai ter que deixar de lado por amor a Jesus. Quer seja a resposta para o escriba, ou quer seja ainda a resposta para o outro discípulo, ambas são respostas que trazem aquelas pessoas, aqueles discípulos, a uma realidade que, para andar com Jesus, nós teremos que abrir mão de coisas que nos fazem bem. Coisas que são maravilhosas, coisas que fazem sentido, coisas que alegram o nosso coração, coisas que nos deixam literalmente andando nas nuvens. O que Jesus estava dizendo para esses homens não que eles não deveriam viver coisas maravilhosas, mas para segui-lo, eles teriam que abrir mão, não de coisas pecaminosas, mas de coisas maravilhosas, que talvez pudessem se tornar impedimentos para eles se entregarem completamente. Tendo em vista o que Jesus queria dos discípulos, não era parcialidade, era integralidade. Jesus olha para aqueles homens e diz: olha só, as aves dos céus têm ninho, mas olha, o Filho do Homem não tem onde nem botar a cabeça. Fala de uma necessidade importantíssima para o ser humano, onde dormir. Deve ser um desafio terrível, há de convir. Um frio como esse. Ontem um amigo fez contato comigo, aí eu falei, acho que foi com o Ferraz, ele falou assim: aí mano, lá de São José, vai subir para a conferência? Eu falei, tá ruim de grana esse ano, rapaz, não dá não, tá complicado, a igreja em obra, a gente servindo também, então não dá. Hoje, tanto a igreja quanto minhas finanças, está tudo dedicado, vamos embora, não dá para ir esse ano. Eu falei assim, mas aí me disseram que está frio. Ele falou, mano, essa noite, eu falei com ele ontem de manhã, ele falou, saí para trabalhar, mano, estava 8 graus. Estava 8 graus. Hoje deve estar ainda mais frio. É bem verdade que tem gente aqui que está acostumada a menos 21 graus. Não sei nem o que é isso, ficaria desesperado, angustiado. Se é que daria para ficar angustiado, talvez ia passar mal e partir para o Senhor rápido. Deve ser uma sensação, Jesus, tem de misericórdia.
Ano passado subi com o Henrique e pegamos sensação negativa, né, Henrique? Eu acho que 2 graus. Eu olhava assim pro Henrique, a carequinha do Henrique estava sem fumaça, assim. Foi ou não foi, Henrique? Diante de Deus. Eu falei assim, Henrique, a tua careca está sendo fumaça, Henrique. Eu estava assim, ó. Diante de Deus, o Henrique bravo falou, não quero luva, não quero nada. Eu falei, Henrique, acho que a gente vai se dar mal. Rapaz, quando chegou a noite, eu falei, Henrique, eu não estou aguentando, não, tem que comprar uma luva, tem que... Aí, pastor, compra uma para mim também, vamos. Eu falei, Jesus, tem de misericórdia. Estava muito frio. Tem coisas que, assim, são complicadas, né? Vivermos. E há de convir que nesse contexto do que nos faz bem, mas nem sempre é para a gente, tem coisas que são muito boas para a gente. Uma viagem. Mas por um motivo maior nós precisamos, às vezes, abrir mão. Imagine no frio como esse, não tendo uma casinha para morar. E o contexto de Jesus é essa radicalidade. O contexto da passagem é essa. Ei, se você quer andar comigo, você tem que ter consciência que pode ser que tenham noites que você não tenha onde dormir. Eu estava analisando esse texto, aí eu pensei assim, longe de mim querer teologizar na palavra, mas esse é um dos tipos de texto que dá tapa na cara de um bocado de teólogo por aí. Porque nós descobrimos que tem coisas no Evangelho que são necessidades, mas mesmo sendo necessidades, nós deixaremos de ter por algo maior. Dois, Jesus olha aquele discípulo e diz assim, Senhor, ele fala assim, Senhor, deixa primeiro só enterrar meu pai. E Jesus vai lá e diz, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Jesus não está falando para aquele homem para ele desprezar o amor que ele tinha pelo seu pai. O que Jesus está dizendo que para ser discípulo ele teria que inclusive aprender a lidar com as dores. O discípulo que é discípulo aprende a lidar com as dores, as angústias, as tristezas, porque andar com Cristo nem sempre vai ser momento de alegria. Nessa caminhada deixaremos muitos mortos na caminhada, porque teremos perdas tão consideráveis que arrancarão os nossos respectivos corações. Eu falo de forma figurada. Então o que Jesus está dizendo para aqueles homens é para que eles acordassem para a realidade e percebessem que eles não teriam tudo aquilo que eles queriam. E se eles queriam andar com Jesus, eles teriam que andar conscientes disso. Conscientes que talvez eles não teriam as necessidades supridas como eles almejavam ter. Que talvez eles teriam que deixar coisas valiosíssimas na caminhada, como eles talvez em algum momento acharam que poderiam ter Jesus e ainda permanecer com aquilo. Que Jesus está dizendo para aqueles homens nessa caminhada, vocês terão que abrir mão de coisas, inclusive, que são boas para vocês. Às vezes fala assim, qual o nível do renunciar? Quando você renuncia o que é ruim para você, você está fazendo bem para você. Não é renunciar, é libertação. Eu deixei uma coisa ruim, eu renunciei o que é ruim. Não, você se libertou daquilo, que aquilo era perturbação na tua vida. Agora, o que é renunciar? Uma coisa boa. Eu estou tentando renunciar, exemplo. Eu recebi um diagnóstico, eu vou ter que deixar de comer uma coisa que eu gosto muito. Eu ainda não consegui deixar de comer, porque eu vejo e falo, Jesus, me ajuda, Jesus. Não, essa ainda não, graças a Deus. Não, mas ainda assim, quando a gente tem oportunidade de falar...
A renúncia não é algo que é ruim para a gente. A renúncia é algo que é bom para a gente. Quando você abre mão de uma coisa que é ruim para você, você está se libertando. Agora, quando você abre mão de uma coisa que é boa para você, você está renunciando. Entenderam esse negócio aqui? Você está renunciando. E às vezes o abrir mão de coisas está em vários campos. Repito, assim como iniciei, às vezes está no campo do namoro, às vezes está no campo de casamento, está no campo de alcançar algumas coisas, de ir para outro patamar, de fazer determinadas coisas, de se aliançar com determinados... Um dia o apóstolo Ezequiel Teixeira disse o seguinte: cuidado com as alianças que vocês estão fazendo. Às vezes, o abrir mão de coisas é vislumbrar algo que pode ser extraordinário, mas por causa da visão do outro, nós abrimos literalmente mão das alianças. Vai me dar dinheiro, mas vai tirar o meu coração, então fecha a porta. Não tem meio termo. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus está mostrando para aqueles homens, está nos mostrando em nosso tempo, em nosso dia, nessa noite, que nós, em nossas respectivas caminhadas com Ele, teremos que abrir mão de coisas que são valiosíssimas para todos nós. Pode ser que um belo dia Jesus te peça o seu Isaac. Eu não sei a dor desse homem, e nem quero descobrir, mas eu posso imaginar, e eu acredito que deveria ser uma dor absurda que aquele homem estava sentindo. Mas a obediência falou mais alto do que a dor, e ele estava disposto a se entregar. E entregar, nesse caso, o seu filho. A prioridade do discipulado é que o discípulo entenda que quando ele começa a caminhar com Jesus, nada mais pode ser mais valioso do que a presença do Senhor. Qual o teu nível de fome e sede por Deus? Te preparas, o Senhor vai te levar a lugares em que homens e mulheres vão questionar, mas Ele vai te dizer, ou você abre mão das suas boias, ou você não vai encontrar os tesouros escondidos. Sabe quando você está caminhando com o Senhor e sabe que está no caminho do Senhor? Não é quando começam a elogiar, é quando vozes começam a criticar constantemente. E não criticar erros, mas criticar movimentos dos céus. Aí você diz assim, é de Deus, segue. Porque uma das características de que estaríamos andando com o Senhor é que seríamos perseguidos. Quando começarem a olhar para você e falar, está muito igual a Jesus, parece que até é anjo, aí você fala, estou no caminho. A fala, está igual a Jesus, estou no caminho. É um santarrão, é uma santarrão, é santarrona? Me ajudem aí, é isso? Nunca parei para assim pensar, né? Se o homem é santarrão, mulher é o quê? Está aí uma boa pergunta, nunca parei para pensar nisso. É uma beata. Bom. Quando começarem a apontar o quanto igual você está parecendo com Jesus,
e criticar as suas atitudes por isso, acredite, você está no caminho, porque o nome de Jesus faz com que autoridades dessa terra vociferem, porque eles não suportam ouvir o nome de Jesus de Nazaré. Estão te perseguindo porque você está querendo ser igual a Jesus? Mergulhe ainda mais profundo. Deixem vociferar, mas entenda, quanto mais você mergulhar, mais parecido com Jesus você se tornará. Será que tem pessoas que querem ser igual a Jesus aqui, iguais a Jesus? Concluo. As multidões estavam rodeando Jesus em todo o tempo, mas nem todos estavam dispostos a pagarem o preço do discipulado. Multidão atrai multidão, mas só renúncia lapida o caráter do discípulo. O Weber estava pregando aqui domingo passado, a gente fez assim, rapaz, eu falei, é isso. Vejam, vocês estão rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, por isso, desembaraçem tudo aquilo que vos prendem, o pecado, isso, essa. Aí eu pensei, eu falei, que Deus levante mais testemunhas em nosso tempo, para que o testemunho dessas testemunhas impulsione outros a largarem a vida pecaminosa para viverem totalmente para Jesus. Sabe como as pessoas vão largar os seus pecados? Quando olharem para você e falar assim, eu não posso falar essa palavra perto dela. Eu não posso olhar dessa forma perto dele. Por quê? Não sei, mas tem algo diferente. Então, seu testemunho está impactando a tal ponto a vida daquela pessoa que ela está deixando, ela está abrindo mão do pecado que antes estava rodeando, aprisionando, para desejar viver a mesma vida que você está vivendo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, não desista. Jesus pode sim pedir coisas particulares suas, muito pessoais, coisas que teoricamente te fazem bem, coisas que não são pecaminosas, coisas que você julga que não tem nada a ver, que não precisa abrir mão, e de repente Jesus está dizendo assim, não é que você tenha que abrir mão, mas para você chegar a um nível de entrega que você diz que quer, você vai ter que abrir mão disso para entender que existe um amor que é superior aos outros amores. Um dia o pastor Silas Malafaia disse, os céus são mais reagentes do que agentes. Eles mais reagem do que agem. O que você está expressando para Deus? Abra mão de pontos que não levam a nada. Te fazem bem, mas que não estão levando a lugar nenhum. Abra mão de momentos incríveis para viver coisas ainda mais extraordinárias. Abra mão de coisas que sejam prazerosas, digo eu exemplificando. Abra mão de sorvetes, não é para você abrir sorvete, entenda bem, só estou exemplificando. Abra mão de sorvetes, para quem sabe você não ter sorvete, mas você entender que existem coisas mais prazerosas do que um sorvete. Às vezes nós precisamos entrar nesse caminho de abrirmos mão de coisas incríveis, simplesmente como um exercício para estarmos sempre prontos e atentos àquilo que o Senhor está direcionando.
termino dessa forma. Por isso, abra mão, de repente, 1 hora da sua noite para orar. Abra mão de algum compromisso que você tem, que é importante, para você ler a palavra. Abra mão de sanduíches, de sorvetes, de coisas incríveis, para você simplesmente passar 1 hora em jejum diante do Senhor. Abra mão de determinadas coisas como exercício prático de um discipulado saudável, para que a sua mente entenda que existirão coisas que nos fazem bem, mas que nós precisaremos abrir mão para termos mais de Jesus. Não espere o Senhor pedir o teu Isaac. Tenha o coração extremamente disponível de literalmente se entregar e mergulhar lugares ainda mais profundos em Deus. Siga o Senhor. Siga Jesus de todo o teu coração, mas sempre compreendendo que Ele te quer totalmente e não parcialmente. Jesus te quer totalmente. Jesus te quer totalmente. Você pode virar para quem está ao teu lado, ninguém está dormindo, graças a Deus, mas fala assim: Jesus te quer totalmente. Jesus nos quer totalmente. Jesus nos quer completamente, totalmente. Ele quer olhar para a sua vida e falar assim: não existe nenhum amor que seja maior do que o meu. Mas e os outros amores você pode continuar tendo, mas esses nunca deverão tomar o patamar do amor de Deus na sua vida. Vamos cantar um pouquinho? Hoje terminei cedão. Aleluia. Eu acho que eu estou envergonhado da última pregação, 1h10. Falei, hoje eu vou ser rápido. Vamos cantar um pouquinho, depois vamos orar. Mas eu vou orar aqui, você